Existem na nossa vida muitos momentos simbólicos para as nossas reflexões e planejamentos. A gente passa durante a nossa existência por muitos momentos onde a gente decide fazer alguma mudança na nossa vida. Por exemplo, eu acho que nós, a grande maioria de nós, nas segundas-feiras resolve fazer alguma dieta ou algum regime. Acontece também na virada do ano, mas a grande maioria das vezes, toda segunda-feira a gente começa alguma dieta. Também, muitos de nós, quando trabalhávamos, ou quando ainda, eu também trabalho ainda, né? Quando nós trabalhamos e chega lá o dia do pagamento, a gente recebe aquele olerite e vê que o número não é tão agradável, a gente resolve, pelo menos em pensamento, procurar alguma coisa que nos dê uma remuneração um pouco maior. Também nós temos vontade de estudarmos um pouco mais alguns idiomas, inglês, alemão, francês ou italiano, por necessidade talvez de viajar ou apenas por causa do nosso conhecimento. E também, às vezes, nós decidimos passar umas férias um pouco mais longe. São mudanças que a gente vai acumulando durante a nossa vida e muitas vezes a gente as realiza, outras vezes a gente não consegue realizar ou no meio do caminho a gente desiste. Mas, assim como nós renovamos muitas metas materiais, nós também deveríamos incluir metas espirituais. Se eu me programo para fazer alguma coisa material, deveria também procurar mudar alguma coisa em mim, da parte espiritual. O que eu posso melhorar? O que eu posso mudar em mim para que eu progrida como espírito? O que eu posso procurar dentro de mim para fazer uma mudança, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu me torne um homem de bem? O que eu preciso mudar em mim? Nós aqui vamos falar da nossa reforma íntima, só que para isso nós precisamos do autoconhecimento. E aí o autoconhecimento é nós buscarmos dentro de nós aquilo que nós temos de bom ou de ruim. E o parâmetro qual é para saber o que é bom e o que é ruim que nós temos dentro de nós? O melhor exemplo que nós podemos ter é Jesus. Se as nossas atitudes são parecidas com as atitudes de Jesus, nós estamos num bom caminho. Se os nossos pensamentos e os nossos atos não convergem com as atitudes de Jesus, nós precisamos mudar as nossas atitudes. A reforma íntima é uma das bases do espiritismo. Nós precisamos nos reformar intimamente, transformar o que nós temos de paixões mundanas em virtudes. Percorrer os caminhos da doutrina espírita, diz o autor, sem reformar o interior é como construir uma casa sem os pilares de sustentação. Muitos de nós frequentamos a casa espírita, fazemos os cursos da casa espírita, somos médiums, participamos de sessões mediúnicas, muitas vezes somos facilitadores de cursos, doutrinadores, participamos da evangelização de crianças, mas nós não reformamos o nosso interior. Quando nós deixamos a casa espírita, nós ficamos irritados no trânsito, nós ficamos nervosos dentro do mercado. Isso não acontece? Acontece. A gente aprende muita coisa, mas a gente não internaliza esse monte de ensinamentos. Então, se a gente percorre os caminhos da doutrina, se a gente tem os conhecimentos da doutrina espírita e não os aplica, é como construir uma casa sem nenhum pilar de sustentação. A edificação de nós mesmos é, portanto, uma prática essencial para despertar a luz que irradia ao interior, ao exterior, desculpa. Quando nós passamos
a querer agir conforme nos ensina a doutrina, conforme Jesus agia, nós vamos despertar em nós uma luz que nós buscamos desde que nós éramos pré-históricos. Se nós formos lembrar que a gente conhece da parte de iluminação, nós tínhamos as tochas, depois as candeias, as lamparinas, e hoje nós temos as lâmpadas modernas. Nós, os homens, sempre lutamos para sair das trevas. É interessante que nós também lutemos para tirar de dentro de nós essas trevas que existem, para que a luz que nós temos dentro de nós se irradie para o exterior. A reforma íntima é um processo que consiste em olhar para si mesmo e mudar de dentro para fora. Nós, muitas vezes, pensamos que quem tem que mudar é o outro, é a parte externa, é a cidade, é o trânsito. Não. Quem tem que se modificar somos nós mesmos, porque a mudança vem de dentro para fora. Divaldo Franco tem uma frase que explica bem isso aí. Se eu tenho um lar violento, a rua também é violenta. Se dentro do meu lar eu ensino a tranquilidade e a paz, fora da minha casa também vai existir paz e tranquilidade. Do mesmo jeito, se eu sou uma pessoa raivosa, as pessoas que estão do lado de fora, me olhando, também vão me tratar com um pouco de raiva. Se eu sou bondoso, os outros vão me tratar bondosamente. Reforma íntima é se autocuidar, é transformar pensamentos e ações e praticar bons hábitos a fim de melhorar cada vez mais. As pessoas percebem quando nós mudamos para melhor, da mesma maneira que elas percebem quando nós mudamos para pior. E se nós passamos a praticar bons hábitos, aqueles que convivem conosco percebem e uma hora ou outra vão dizer para nós que nós mudamos e que somos pessoas diferentes para melhor. Agora, é muito interessante nós pensarmos o seguinte: a reforma íntima é uma reforma. E aí a gente poderia tomar como base, só para fazer uma analogia, um apartamento. Por que um apartamento? Porque num prédio de apartamentos, se eu moro num apartamento, dificilmente eu vou poder passar o trator do meu apartamento e mudar tudo. Não é essa a ideia da reforma íntima. A ideia da reforma íntima é aproveitar aquilo que nós temos de bom, como se nós fôssemos reformar um apartamento, onde num cômodo eu preciso trocar apenas as cortinas, no outro cômodo eu preciso trocar alguns móveis, tem um outro cômodo onde eu não preciso mudar nada. Está excelente. Não preciso passar o trator em cima e reconstruir tudo, não. Eu simplesmente vou reformar aquilo que já existe e melhorar aquilo que já está bom. Então, a ideia do apartamento como analogia, ela é bem simbólica, mas explica direitinho o que é a nossa reforma íntima. Como nós temos muita coisa boa dentro de nós, muitas vezes nós não percebemos, nós não podemos jogar isso fora. A gente tem que melhorar o que nós temos e procurar ver aquilo que não é tão bom dentro de nós para fazer mudanças. É a transformação moral na prática. Quando eu procuro mudar alguma coisa dentro de mim para melhor, é uma transformação moral na prática. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, deixou escrito: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É muito importante que a gente preste bastante atenção nessa frase. Nós somos reconhecidos pelo esforço que nós fazemos em domar as nossas más inclinações. Nós fazemos um esforço para não sermos impacientes, intolerantes, incoerentes. Nós fazemos esforços para domar as minhas más inclinações. Muitas vezes, quando algumas pessoas vêm nos fazer uma crítica um pouco ácida, eu preciso domar essa inclinação de responder à altura, como a gente diz, né? Nós deveríamos ficar calados.
E Allan Kardec continua: enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, tem muitas pessoas que acham que, como elas estão, está ótimo. Outro que apreende alguma coisa de melhor, aprendeu e internalizou que é bom, alguma coisa boa, se esforça para desligar-se do homem velho e sempre consegue se tem firme a vontade. Se nós temos a nossa vontade firme, nós vamos descobrir o que está errado em nós e fazer um esforço para mudar. Eu posso dizer que eu mesmo mudei alguma coisa. Como é que eu sei disso? Porque a minha esposa um dia chegou para mim e falou assim, ó, depois que você passou a frequentar a casa espírita, você melhorou. Ela só não me disse em quê. E é melhor que ela não dissesse em quê. Mas todos nós temos alguma coisa para melhorar e as pessoas percebem. Isso é muito importante. Para que serve a reforma íntima? A reforma íntima é uma oportunidade de consciência interior e de melhoria. Ela quer a oportunidade que nós temos de buscar dentro de nós aquilo que nós mesmos não estamos contentes e melhorarmos essas paixões mundanas. É a chance de reconhecer as imperfeições e trabalhar para corrigi-las. Então, quando a gente faz uma busca dentro de nós e a gente percebe que alguma coisa está errada, nós somos imperfeitos, nós temos que trabalhar para corrigir essas imperfeições. E todos nós, né, como espíritos de terceira ordem, temos algumas imperfeições. Embora seja individual, ela tem o potencial de transformar a humanidade. Quando eu me esforço para mudar e a outra pessoa percebe que eu melhorei e que aquilo me faz feliz, aquela mudança me faz feliz, ela também vai se esforçar para mudar, para que ela também fique um pouco mais feliz. Afinal, o cultivo de pensamentos positivos e boas ações não se limita apenas a quem pratica. Quando nós cultivamos pensamentos positivos, e a doutrina espírita ensina isso, os nossos pensamentos acabam atingindo outras pessoas e outras mentes. O pensamento viaja pelo universo todo e muitas pessoas vão captar esses pensamentos positivos e também as nossas boas ações passam a ser bons exemplos para os outros. E é contagiante. Se nós observarmos um exemplo que acontece conosco. Se eu vou lá no mercado, eu começo a escolher frutas ou alguns legumes, e eu percebo que a senhora do lado deixou cair uma fruta ou um legume, e ela foi lá e juntou isso e colocou na banca, na próxima vez eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou mais chutar para baixo da banca. Não é verdade? Ela me deu um bom exemplo. Nós podemos fazer isso de muitas outras maneiras. Quando progredimos, impulsionamos o progresso do próximo e contribuímos para um mundo mais positivo. Então, se a gente percebe que o que nos faz bem vai fazer bem para o outro também, nós temos a certeza de que nós vamos contribuir para um mundo melhor. Quando a gente percebe que existem 2 ou 3 pessoas em nosso meio que estão ou permanecem sempre com um sorriso no rosto, a gente se esforça também para manter o mesmo sorriso. Vai procurar um motivo para a gente também ficar alegre. Poderíamos dizer que a reforma íntima traz múltiplos benefícios. Um deles, cria virtudes, ajudando-nos para o nosso aperfeiçoamento. Nós só vamos melhorar como espíritos e alcançarmos a perfeição relativa quando nós tivermos todas as virtudes existentes. Caridade, justiça, amorosidade, tolerância, centenas de virtudes. Nós podemos resumir todas as virtudes numa frase: amar ao próximo como a nós mesmos. Se não, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro. A reforma íntima também melhora a nossa vibração energética e a nossa vibração, estando elevada, permite a inspiração e ajuda de entidades nobres. Isso aqui é muito importante. Quando nós
trabalhamos para nos reformarmos, a nossa vibração permanece alta. E o que acontece? Os obsessores, aqueles espíritos de baixa vibração, não conseguem se aproximar de nós. Porque as ondas energéticas são diferentes. Os obsessores só se aproximam de nós quando os nossos pensamentos e as nossas atitudes são de baixa vibração. Quando eu estou triste, melancólico, os obsessores chegam para nós e dizem assim: é verdade, o mundo não presta, ninguém te ama, ninguém te quer, o teu serviço não vale nada. Para quando nós estamos com a nossa vibração energética elevada, como os espíritos se aproximam da gente e nos dão mais força e mais coragem para que a gente melhore ainda mais. Encaminha-nos à felicidade plena. Na verdade, é o nosso fim, né? Sermos espíritos perfeitos e felizes. E também as dificuldades não nos afetam da mesma forma. Por quê? Quando nós passamos a nos conhecer melhor, nós vamos ver que muitas daquelas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes são causadas por nós mesmos. As dores também, na maioria das vezes, são causadas pela gente mesmo. Se eu sou uma pessoa que eu fumo, ou eu bebo, ou eu sou um drogadito, e isso causa uma doença em mim, eu não posso reclamar. Essa dificuldade foi causada por mim mesmo. E eu só vou perceber isso quando eu fizer realmente a reforma íntima. E aí eu vou compreender que essas dificuldades estão me afetando por culpa minha. Então elas vão me afetar de maneira diferente. E encontramos, através da reforma íntima, uma paz interior. Como fazer uma reforma íntima? O fundamento principal da reforma íntima é o autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecer para sabermos aonde nós precisamos melhorar. Santo Agostinho tem uma receita para isso, né? Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, diz para nós e nos ensina, toda noite antes de dormir, ele fazia um balanço daquilo que ele tinha feito durante o dia dele. Será que eu ofendi alguém? Machuquei alguém? Fiz mal para alguma pessoa? E as perguntas de Santo Agostinho, ele também nos ensina, tem que ter uma resposta sim ou não. Não pode ser meio termo. E ele ainda coloca que se nós tivermos alguma dúvida em relação à atitude que nós tomamos com o outro, nós podemos ter dois caminhos. Se fosse o Cristo, o que ele faria? Ou eu gostaria que o outro fizesse para mim aquilo que eu fiz para ele? Aí nós vamos obter a resposta correta. O autoconhecimento não é um processo fácil, porque muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa boa e, na verdade, nós somos outra coisa muito pior. Exige bastante disciplina e dedicação. Disciplina e dedicação aqui é uma história, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, sou extremamente indisciplinado. Também, sobre certas coisas, eu não tenho dedicação nenhuma. Se eu contar para vocês o que eu já fiz e não terminei, eu fui até o último semestre do curso de Química e não terminei. Falta o trabalho de conclusão de curso 3. Fui fazer aula de acordeon e não sei tocar nem o parabéns para você. Eu fiz um curso de chefe de cozinha. Faltavam acho que umas 5, 6 aulas, eu desisti. Inglês, sabe lá quantas vezes eu comecei o curso e não terminei. Isso é falta de disciplina e dedicação. E o pior, eu tenho dentro da minha casa exemplos de pessoas disciplinadas. Tem uma menina dentro da minha casa que ela pratica esporte e ela, em alguma época, ela só comia frango, batata doce e mais uma outra coisa que eu nem sei o que é. Meses fazendo isso. Treinando todos os dias para participar de um Ironman.
Coisa que eu não tenho coragem, né? Você sabe o que é o Ironman? É um negócio difícil. São 3,6 quilômetros de nado no mar, 180 quilômetros de bicicleta, depois de nadar, e mais 42 quilômetros de corrida. Só quem tem disciplina é que vai terminar pelo menos isso. Do mesmo jeito que só quem tem disciplina é que vai entrar no processo do autoconhecimento e da melhora íntima. O passo a passo da reforma íntima consiste basicamente em, primeiro, se questionar, né? Reflita sobre suas atitudes, emoções e desejos. Como eu estou agindo com os outros? O que eu penso a respeito das outras pessoas sobre certas atitudes? Quais são os desejos que eu tenho para com o outro? Vocês querem ver como é um negócio assim, meio rudimentar o que a gente pensa? Não sei quem dirige aqui, mas normalmente quando a gente está dirigindo e a gente leva uma fechada, a gente já deseja para o outro que o guarda esteja lá na frente para dar uma bronca nele, não é assim? Ou se alguém nos ultrapassa, a gente fala, devia ter um radar lá na frente, né? Até que já se viu de correr mais do que eu. Isso acontece, né? E se nós formos questionar um ao outro aqui, a gente tem certeza de que a grande maioria pensa igual. Então nós precisamos realmente refletir sobre as nossas atitudes, emoções e desejos. E devemos também interrogar a nossa consciência e fazer um julgamento da minha conduta. Como eu estou me comportando no meu ambiente de trabalho? Como eu estou me comportando dentro do meu lar? Como eu estou me comportando quando eu vou dar uma volta no shopping, ou no trânsito, ou dentro do mercado? Procure identificar aspectos que não estejam alinhados aos princípios do bem. Nós temos isso? A grande maioria de nós tem aspectos que ou não estão alinhados aos princípios do bem. São esses fatores que precisarão de mudança. Nós devemos também experimentar. A reforma íntima só acontece na prática. Nós temos que dar o primeiro passo para mudar as nossas atitudes. E isso exige treino. Quanto mais nós treinarmos alguma qualidade, mais ela vai internalizar e é mais fácil da gente fazer. Sem treino, nós não vamos conseguir fazer. Vocês conhecem o Oscar Schmidt, né, que foi cestinha, né, basquete. Ele treinava 1.500 cestas por dia. Por isso que ele ficou bom. A Hortência, deve estar fazendo uma palestra hoje em Blumenau, se eu não me engano, também treinava 1.000 cestas por dia. Nós também deveremos treinar a nossa paciência cada vez que a gente receber alguma atitude do outro que a gente não gosta. Nós devemos treinar a nossa mente para que nós, quando nós formos agredidos, a gente também não partir para a agressão. Mas isso depende de quê? De treino e de disciplina. Portanto, é preciso substituir hábitos ruins por boas ações. Só assim nós vamos realmente nos melhorarmos, vamos caminhar para a angelitude. Comece experimentando mudanças menores. Não adianta a gente querer fazer coisas grandes, porque a gente vai desistir no meio do caminho. Vocês querem ver um negócio que não dá certo? Regime. Por quê? Porque a gente quer emagrecer 1 quilo por semana. Nós demoramos 50 anos para criar uma barriga. Aí a gente quer resolver isso em 2 meses. Não vai dar certo. É por isso que a gente desiste, né? A gente vai se pesar todo dia pela manhã. E aí quando a gente percebe que ao invés de emagrecer a gente está engordando 100 gramas por dia, parou, não quero nem saber mais de comer folha e bife. Não é assim? É assim, né? Só que a gente tem que pensar que quando a mudança é menor e ela é contínua, ela é muito melhor, né? E a esperança maior que não acontece. Vamos dar um exemplo ao contrário aqui de coisas menores que se transformam em coisas grandes. Suponhamos que você tivesse uma quitanda, uma venda, e você vende na sua venda
feijão a granel, arroz a granel, farinha a granel. E você, como você é um cara que gosta de levar vantagem em tudo, você regulou a sua balança para mostrar 1 quilo, mas na realidade ela está pesando 900 gramas. E aí o Marcelo passa todos os dias lá, um dia ele compra feijão, eu quero 1 quilo de feijão. A balança mostrou 1 quilo, mas ele está levando 900 gramas para casa. No outro dia ele compra arroz, está levando 900 gramas de arroz ao invés de 1 quilo. Depois de um ano, quanto você está devendo, não só para o Marcelo, mas para a sociedade de alimentos? São coisas pequenas, 100 gramas. Então, nós devemos experimentar sempre mudanças menores, porque um acúmulo das pequenas coisas, no final nós temos grandes conquistas. E isso nos ajuda a ir atrás de mais conquistas. Aos poucos, você conseguirá cuidar de si mesmo e poderá evoluir para a transformação de coisas mais complexas. Caso de matemática, né? Quando nós começamos a estudar, nós não sabíamos somar, né? Aí nós aprendemos a somar, multiplicar, dividir. Aí o negócio começou a complicar, né? Entrou potência, raiz, né? Quem fez engenharia já foi fazer cálculo integral e diferencial, matriz e outras coisas aí que eu não vou nem falar, né? Mas nós não começamos lá de cima, começou do básico. E é isso. Nós precisamos evoluir para a nossa transformação devagarzinho, para depois as coisas irem se complicando. Aí nós fazemos mudanças maiores. Nós também não podemos esquecer de agradecer. Nós devemos focar nas imperfeições. Isso é muito importante para a nossa reforma íntima. Mas nós não podemos esquecer das bênçãos da nossa vida. Eu consigo, em alguns momentos, Senhor, ser calmo. Muito obrigado. Consegui hoje, Senhor, ter paciência com a minha esposa. Muito obrigado. Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante. Nós temos, durante a nossa encarnação, momentos felizes. Nós não somos eternamente felizes na nossa encarnação. E ela diz que quando nós tivermos essa fase, felicidade, esse momento feliz acontecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer. E ela diz porque daí, esse momento de felicidade ele fica maior. Se eu não agradeço, a felicidade passa mais rápido. Então nós temos que agradecer as bênçãos da nossa vida. Exercitar a gratidão vai nos ajudar a encontrar motivação para continuar no caminho da evolução moral. Se hoje eu percebo que eu estou melhorando gradativamente, eu agradeço, daí eu vou continuar melhorando. Vai ficar mais fácil. O autoconhecimento certamente é a sustentação da reforma íntima. Sem a gente se autoconhecer, nós não vamos conseguir de forma nenhuma nos melhorarmos. Esse pilar, por sua vez, é fortalecido com a adoção de bons hábitos. Só vou conseguir fazer a minha reforma a partir do momento que eu adotar bons hábitos nas minhas atitudes. Chico Xavier, um dos grandes nomes do Espiritismo, nos ensinou a praticar vários deles. E aí, Chico trouxe, através da mediunidade, as palavras de Sheila. São 20 sugestões que Sheila nos dá. Eu vou correr um pouquinho, né, para a gente ver se a gente consegue dar uma olhadinha nessas 20 sugestões. Sheila nos deu essas sugestões. E ela diz, executar alegremente as próprias obrigações. Todas as nossas obrigações devem ser feitas de maneiras alegres e felizes. Vou dar um exemplo. Quem gosta de ir numa loja aqui e ser atendido por qualquer atendente mal-humorado? Ninguém. Do mesmo jeito que nós não devemos ser mal-humorados quando nós estamos cumprindo as nossas obrigações. Eu já levei muita bronca por causa disso. Tinha uma época que eu comprava, compro, né? Graças a Deus, mas eu trazia carne e eu preparava tudo em casa, cortava em bife, temperava, não sei o que lá, e eu ficava cansado daquela coisa e reclamava. Minha mulher falava assim, você está reclamando, né? Mas é um alimento que você vai colocar para dentro, você tem que agradecer, ao invés de ficar reclamando, né? O trabalho que você tem que ser alegre por ter isso. E é verdade, né? Quantas pessoas não têm. Silenciar diante da ofensa.
Esse é um bom conselho, né? Porque às vezes a pessoa vem nos ofender e a gente parte para agressão também. Não, ia silenciar. O Chico Xavier disse para ele: quando você quiser ofender alguém ou sentir que você deve dar uma resposta ofensiva, encha a boca d'água e não engula. Permaneça o maior tempo possível, porque com a boca cheia você não consegue falar, né? E aí você não vai retrucar a ofensa. Esquecer o favor prestado. Isso aqui, dentro das famílias, é um caso muito sério, né? Existe uma cobrança ao contrário. Quando a gente presta um favor para o familiar, vira e mexe, a gente pega e joga na cara do outro que a gente prestou esse favor. Isso acontece muito na família. Então nós temos que esquecer o favor que nós prestamos para os outros. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Nenhum amigo nosso tem obrigação nem de agradecer, nem de retribuir a gentileza que nós fizemos. Se a gente fez aquilo, nós temos que entender que aquilo foi de bom coração. Foi porque nós gostamos do outro. E o outro não tem obrigação nenhuma de retribuir essa gentileza, nem de agradecer. Emudecer a nossa agressividade. A agressividade é um problema psicológico que nós temos. A gente é tentado. E aí nós partimos para a agressão, e a agressão muitas vezes leva a atos que nós nos arrependemos depois. Oxalá se nós não vamos sofrer isso em encarnações posteriores. Então nós devemos emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Porque é tolerância. Nesta casa aqui, todos nós que estamos aqui dentro, nascemos de famílias diferentes, fomos educados de maneiras diferentes, tivemos colegas diferentes, a faculdade ou o colégio foi um colégio diferente. Como é que a gente quer que o pensamento de todos nós aqui sejam iguais? A respeito de religião, a respeito de política, a respeito de casamento, a respeito de companheirismo. Não pode. Somos diferentes uns dos outros. Então a gente tem que ser tolerante com a ideia do outro, né? Não condenar as opiniões daqueles que têm opiniões diferentes da nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. A gente faz isso? Muitas vezes faz. A gente quer fazer o outro sentir um pouquinho de dor. Eu sei que você prestou um concurso na prefeitura, mas eu fiquei sabendo que você foi reprovado. Foi reprovado. E você queria muito passar no concurso. Aí eu vou lá falar com você e falo assim: oi, como é que vai? Tudo bem? Como é que foi no concurso com a prefeitura? Você chorando vai me dizer: eu não passei. Era tudo que eu queria, né? Para me sentir melhor do que você. Isso a gente faz. Então nós não devemos, né, fazer qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária para os outros. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Aqui tem várias histórias, né? Mas tem uma que eu gosto de contar. Quando nós começamos a namorar, aí a gente quer realmente conquistar ao outro lado, o outro lado olha para a lua e fala assim: meu Deus, o que é aquilo? Ah, meu amor, aquilo é a lua. Tão linda. Os poetas fazem longos poemas a respeito da lua. Aí a gente fica noivo. O que é aquilo, meu amor? Aquilo é a lua. Quando a gente casa, o que é aquilo, meu bem? Está vendo que é a lua? Não, sua burra. Só que nós fazemos isso muitas vezes com os nossos filhos. Quando eles perguntam 3 ou 4 vezes alguma coisa que eles querem saber. Nós fazemos isso muitas vezes com os nossos pais. Quando eles perguntam alguma coisa que eles estão interessados em saber. E a gente não tem a paciência de dar informação, nem de ensinar sem azedume. Treinar a paciência constante. Isso aqui é em todos os lugares, né? A todos os momentos. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Muitas vezes, uma pessoa nos procura que ela quer desabafar simplesmente, ou reclamar um pouco das dores que ela tem. Então, nós devemos emprestar o nosso ouvido,
Se precisar trocar alguma ideia a respeito do assunto, só. Ele veio ali porque ele está com problema. Ele precisa muitas vezes desabafar. A gente sente isso nas conversas fraternas. Quantas pessoas muitas vezes não vêm simplesmente para desabafar. E aí elas desabafam e elas vão embora muito melhores. Nós temos que fazer isso com todas as pessoas. Porque o espírita não tem esse negócio. Vocês já notaram o espírita quando fica doente? Não? O orgulho do espírita? Marcelo vem para mim e fala assim, Carlos, estou com um problema de úlcera. Eu vou falar, Marcelo, a minha úlcera sangra, Marcelo. Marcelo fala assim, ixi, eu vou fazer a cirurgia semana que vem. Ih, Marcelo, eu vou fazer 2 cirurgias, não só da úlcera, mas do joelho também. O espírita sempre quer ser melhor que o outro, até na doença. Pode prestar atenção, é assim que funciona. É assim que funciona. A gente não consegue ouvir fraternalmente a dor do outro, nem a mágoa do outro, sem a gente reclamar das nossas dores. Buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Em qualquer lugar, todos os momentos, nós temos que buscar sermos úteis. Porque nós estamos sendo úteis para a sociedade e para nós também. Desculpar sem desculpar-se. Eu te perdoo. É porque você é minha amiga. Se fosse ele, eu não ia perdoar, porque eu não vou para a cara dele. Não dizer mal de ninguém. Isso aqui é outra coisa que existe muito no nosso mundo. Vou contar uma historinha rápida. Eu participei de uma... Vocês já ouviram isso, o pessoal lá do Cefac já ouviu. Eu participei de uma patota de futebol durante 20 anos. Tinham 2 ou 3 jogos por semana. E a gente era no mesmo prédio, todos vizinhos, todos amigos, né? Uma vez por mês a gente se reunia, fazia um jantar com a família toda, né? Mas quem jogava eram só os meninos. E depois tinha lá alguma coisa para se beber, refrigerante, cerveja, às vezes tinha um pedacinho de carne ou, sei lá, um baconzito, alguma coisa, só para a gente ficar conversando. Interessante que sempre o assunto era quem não estava ali. Não, e eram assuntos assim, nada leves, né? Brigou com a esposa. Faz 3 meses que não paga um condomínio. O filho dele vai ser reprovado na faculdade. E assim aí. Então, saía um, aquele virava o assunto. Saía o outro, esse virava o assunto. Eu chegava em casa e minha mulher perguntava para mim assim, por que você é sempre o último a subir? Tinha um motivo. Mas é interessante que nós não devemos falar mal do outro. Nós não sabemos qual é o problema do outro, qual a situação. Será que se eu calçasse as sandálias dele, eu não iria fazer a mesma coisa? São questionamentos que a gente tem que fazer. Por que eu vou falar mal do outro se de repente eu iria fazer e ter a mesma atitude que ele teve? Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Indulgência, olhar para aqueles que convivem conosco e procurar neles sempre o melhor, nunca o pior. Nunca o pior. Alegrar-se com a alegria dos outros, outra coisa que nós não conseguimos fazer, é impressionante. Quando tem alguém que nós conhecemos que se destaca em alguma coisa, se for nos negócios então é uma coisa de louco, está traficando, é corrupto. A gente nunca fica contente com a alegria dos outros. É impressionante isso. Nós deveríamos ficar felizes com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Cada um tem um jeito de fazer o serviço. Se por acaso nós tivermos uma ideia melhor, deixe ele fazer o trabalho dele e depois, com calma e tranquilidade, sem querer ensinar, dê uma ideia. Ó, eu já fiz desse jeito e funcionou melhor. Você não quer tentar? É muito mais educado, muito mais fácil. Ajudar espontaneamente. Essa foto aqui para mim foi sensacional. Nós nascemos com esse instinto de ajudar espontaneamente.
Pode observar. Toda criança quer nos auxiliar espontaneamente. Nós fazemos isso sem perceber. Quando nós vamos passar por uma porta que se fecha automaticamente e percebemos que tem alguém atrás de nós e nós nem conhecemos, a gente procura mantê-la aberta. Tem uma explicação científica isso aqui. Já que eu estou gastando a minha energia, eu não preciso deixar que o outro gaste a energia dele. E isso a gente faz inconscientemente. Então nós temos que ajudar espontaneamente, sem que o outro peça ajuda. Respeitar o serviço alheio. Se tem uma coisa, duas coisas que nós detestamos, é quando a pessoa erra o nosso nome. Nosso nome é muito importante. E quando o outro diz que o que nós fizemos de serviço está mal feito. Para nós isso é o fim do mundo. Então nós temos que respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Nós devemos prestar atenção nos nossos problemas. Nós somos muito bons para dar conselhos para os problemas dos outros. Muitas vezes nós não reduzimos os nossos problemas. Não é isso que acontece? Quando o outro tem problema, eu vou lá e falo, não, faz isso, faz aquilo outro. E o nosso a gente não resolve. Então nós temos que reduzir os nossos problemas particulares. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Se nós, por acaso, ficarmos adoentados, e isso vai acontecer em algum momento, né? Força ou levemente, nós temos que compreender que esta dor está ali para nos ensinar. E Deus colocou a dor no nosso caminho exatamente para testar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa sabedoria. Espírito Meimei. E aqui ela fala que tudo que nós devemos fazer deve começar pequeno para ir crescendo. Como tem aqui ela dá exemplos. Ó. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis. As grandes árvores sempre partiram de sementes pequenas. De que o rio se forma de fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiar do coração. Nós devemos começar pequenas atitudes para a nossa reforma íntima, para que isso se transforme na grande virtude. Ao nos programarmos para a nossa reforma, que possamos nos comprometer com a jornada de transformação interior, lembrando que cada novo dia é uma nova oportunidade para sermos melhores do que ontem. Se eu estou no caminho para me reformar e eu tropecei e caí, voltei a ser impaciente hoje, eu tenho que lembrar que amanhã é um novo dia. E aí amanhã eu vou tentar ser paciente de novo, ser carinhoso de novo, ser amoroso de novo. É fácil? Não é fácil. Mas se nós não tentarmos, se nós não dermos o primeiro passo para a nossa reforma, para a nossa mudança interior, isso nunca vai acontecer. E nós temos a coragem, né, de dar o primeiro passo. Temos vontade também de dar esse passo. Jesus nos abençoe. Vamos agora para a nossa oração. Oração de encerramento? Vamos fazer oração de encerramento. Oração de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus e aos bons espíritos que nos dê esta coragem que nós todos precisamos para dar o primeiro passo para a nossa reforma íntima. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, procurar trocar nossas paixões por virtude. Descobrir em nós o que já temos de bom para melhorar ainda mais. Tentar gradativamente nos melhorarmos para sermos espíritos melhores, espíritos que estão no caminho do bem. Os nossos anjos protetores olhem por nós e que as pessoas que estão à nossa volta nos ajudem também nessa nossa reforma. São eles, Senhor, que nos testam paciência, caridade e a justiça. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Fica conosco, Senhor. Queremos sempre estar contigo. Que assim seja. Obrigado e boa noite.